uma alegria muito grande estarmos aqui mais uma vez. Rogamos a Jesus que nos ampare, nos fortaleça a todos, a fim de que nós alcancemos aqui a alegria, a serenidade e os bons sentimentos que são as propostas que nos motivam a buscar um tempo religioso. E hoje então nos foi solicitado este tema, considerando ser, além da Igreja Católica, o dia da padroeira do Brasil, mas de modo geral para a sociedade, o fato de ser considerado o dia das crianças. Então nós vamos abordar aqui hoje o contexto da importância da evangelização infantil. Talvez alguns aqui considerem que já não possuem mais crianças em idade de evangelização, ou que não possuem uma preocupação urgente ou imediata com este assunto, e poderia parecer então que este tema não seria aplicado para todos nós. Mas consideramos de maneira diferente, porque em algum contexto, seja com filhos, com netos, com sobrinhos, com vizinhos, todos nós lidamos com crianças. Todos nós lidamos com a infância. Então, a necessidade de compreendermos a importância da evangelização infantil se aplica a todos nós. O que representa, então, para o espírito esta fase da infância? Que todos nós fomos crianças. É uma das etapas da nossa encarnação. Então, a nossa encarnação, do ponto de vista da matéria, se inicia quando há a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, e nós temos então o zigoto ou célula-ovo, que representa então o marco inicial da vinculação do espírito com o perispírito e o novo corpo que está se formando. Depois, as fases de embrião, fase fetal, a fase da primeira infância e assim por diante. Então todos nós estagiamos na infância. E se tudo correr bem, todos nós passaremos várias vezes mais pelo período da infância. É um período de adaptação do espírito ao novo corpo. Então a matéria, como todos nós sabemos, ela coloca uma série de restrições à plena expansão das faculdades espirituais. E essa restrição é necessária porque o nosso cérebro físico, ele não suportaria a vivência em duplicidade com as realidades física e espiritual. Então existe uma restrição que é necessária, e o período da infância é um período, então, em que há esta adaptação. E qual a importância disso? De nós sabermos que durante a infância nós ainda temos uma possibilidade de adaptação maior. É justamente nesta fase em que todos nós, espíritos, somos mais suscetíveis a uma certa maleabilidade. Em que nós somos mais maleáveis, nós somos mais passíveis de influenciações. E a proposta divina para esse contexto é que então durante a infância haja uma influenciação positiva, de modo a que os nossos vícios, defeitos, equívocos das encarnações anteriores sejam trabalhados de maneira mais produtiva, mais equilibrada. Então, é durante a infância que nós todos temos as melhores possibilidades de sermos corrigidos nos nossos equívocos morais e espirituais. Então, a infância é um período extraordinário, que hoje a nossa sociedade, ainda predominantemente materialista, considera a importância da infância simplesmente quanto ao acréscimo de âmbito intelectual. Então, os pedagogos, os educadores, sempre apresentam a questão de se valorizar
a primeira infância do ponto de vista educacional, considerando a maior potencialidade de expressão intelectual que vem quando a infância é bem trabalhada. Então, os métodos de alfabetização, as estratégias cognitivas, tudo isso tem sido muito bem analisado pela ciência convencional para que aquela pessoa, aquele indivíduo, possa expressar a sua inteligência da melhor maneira possível quando chegar à fase adulta. Mas nós que aqui estamos sabemos que muito mais importante do que o intelecto simplesmente é a questão espiritual. Porque o nosso grande objetivo na evolução infinita é o progresso moral, o progresso espiritual. Então, respeitando as abordagens, dos sistemas educacionais vigentes para que a inteligência seja trabalhada da melhor maneira possível na primeira infância, nós aqui estamos, precisamos considerar com muito mais seriedade e propriedade a importância de trabalharmos os valores espirituais. Então, a evangelização infantil é algo muito mais amplo, muito maior, do que simplesmente a criança ser levada por 1 hora, 40 minutos, raramente mais do que isso, numa casa espírita, ou, se for uma aula de moral cristã, em outra religião qualquer, é algo muito mais amplo do que isso. A evangelização compreende o acréscimo dos valores do Espírito, das lições de Jesus, justamente na fase em que todos nós somos mais suscetíveis de recebermos essas orientações e guardá-las no nosso íntimo. Por isso nos preocupa muito a orientação que vemos. A orientação que vemos em muitas famílias, espíritas inclusive. Eu frequento o centro espírita, mas eu vou deixar o meu filho à vontade. E quando ele chegar à idade adulta, ele escolha a religião que ele quiser. Isso é algo extremamente temerário. Porque eu tenho certeza que nenhum de nós aqui diria: bom, eu estudei, e eu considero a importância do estudo, e por isso eu quero que meu filho estude bastante. Quem não teve a ocasião de estudar, diga: olha, eu não estudei, me fez falta, por isso eu obrigo meu filho a frequentar a escola, que inclusive é uma responsabilidade legal que nós temos. Seria mesmo que dizer, então, para quem quer deixar o filho à vontade na religião, não, eu deixo meu filho brincar o quanto ele quer, ele assistir televisão o quanto ele quer, ele ficar na internet o quanto ele quer, e quando ele ficar adulto, se ele quiser estudar, aí ele vai para a escola. Isso raia pelo absurdo. Nenhuma família em sã consciência deixaria o filho à mercê da ignorância com o pretexto de respeitar o livre-arbítrio. Porque justamente na infância, na adolescência, na pré-adolescência, nós precisamos de uma orientação mais incisiva. Porque em função do processo evolutivo da nossa natureza física, toda criança é egocêntrica, toda criança é egoísta, porque é assim que ao longo da evolução ela consegue atenção para as suas necessidades mais básicas. Mas nós sabemos que aquilo é pertinente para a criança, a educação, a escola, a atividade física, e ainda que a criança não queira, a gente encontra métodos de incentivo para que a criança participe. E por que a questão religiosa fica assim? É um grave equívoco quando isso acontece. Porque justamente nós sabemos que o verdadeiro objetivo nosso aqui é moral, é espiritual. Todo o resto fica para trás. O dinheiro que for conseguido, os títulos profissionais que forem amealhados, tudo isso fica para trás. Então o correto seria, olha, eu, minha esposa, eu frequentamos esta religião, nós acreditamos nessa religião, enquanto o nosso filho estiver sob nossa tutela, ele vai aprender essa religião. Quando ele ficar adulto e tiver condições e quiser conhecer outros, muito bem, que tenha liberdade para isso.
Mas nós precisamos enxergar com muita clareza que os espíritos que nos chegam como filhos, como netos, sobrinhos, enteados ou qualquer outra situação, eles vêm com deficiências morais, como todos nós, que têm muito maior possibilidade de serem corrigidas se forem adequadamente trabalhadas desde a infância. Então precisamos levar a evangelização infantil com muita seriedade. E considerar um outro aspecto, né? Que às vezes eu vejo que, especialmente na hora da saída, alguns pais um pouco impacientes, né, mães, dizendo assim, hoje estou demorando para soltar as crianças. Como se fosse, né, na tarefa da escola, na saída da escola. Então, sei que todos sabem, mas é bom recordarmos, né? Todas as evangelizadoras são voluntários. São voluntários que estão abdicando da oportunidade da convivência na palestra, né, de temas aprendizados, para se dedicar à infância alheia, no caso dos outros filhos que aqui vêm. Então eu gostaria de sugerir que todos nós que aqui estamos, né, que temos crianças ou filhos, ou trazemos os infantes aqui nas aulas, que sejamos muito solidários com as evangelizadoras, que possamos compreender que também são pessoas como nós, que têm seus defeitos, têm os dias que não estão muito bem, mas que estão prestando um serviço extraordinário para todas as crianças que aqui estão. E quero aproveitar e fazer um convite, né? Quem se dispuser a colaborar com as evangelizadoras, certamente será muito bem-vindo. Pode ser trazendo alguma ideia, pode ser colorindo as páginas que serão apresentadas nas aulas subsequentes, pode ser auxiliando de alguma maneira como uma pessoa a mais na classe, um auxiliar de classe, ou até se capacitando para um dia se tornar também evangelizador, porque é um trabalho extraordinário. Então, eu gostaria de ressaltar aqui a importância, né, das evangelizadoras, e que todos nós, tenhamos ou não filhos frequentando as aulas, que consideremos, né, com muito carinho, com muito valor, este trabalho realizado. Mas quero também estender esse comentário fazendo uma pergunta cuja resposta é bem óbvia, né? Será que é só aqui que acontece a evangelização de uma criança? Claro que não. A evangelização acontece todo o tempo. Todo o tempo. Principalmente com o exemplo dos adultos. Então a palavra, ela convence, mas é o exemplo que arrasta. Tem uma passagem, né, a gente poderia considerar várias, certamente, que toda a família tem, mas como o exemplo é o aspecto mais importante, particularmente durante a infância. Então, uma das minhas cunhadas, né, a irmã da Marcela, reside em Jaboticabal, que é uma cidade em que os escorpiões são endêmicos, né? Tem muito escorpião na cidade. Então sempre tem programas educativos para que as famílias saibam lidar com essa questão, porque é muito perigoso mesmo ter um acidente com escorpião. E essa minha cunhada mora numa casa com um quintal muito grande e com frequência aparecem escorpiões. Em certa ocasião eles foram então remover algumas madeiras e chamaram o agente da vigilância sanitária, que já é treinado. Então ele veio e foi remover toda aquela madeira. E vários escorpiões foram encontrados. E aí então os técnicos, eles têm um instrumento, parece um hashi de comida japonesa, bem grande, né? Que eles pegam os escorpiões e colocam em vidros. E aí o técnico pegou o escorpião, colocou no vidro, mostrou para as crianças que estavam ali, os meus sobrinhos. E aí foram encontrados vários naquele dia, e minha cunhada ficou apavorada. Mas ela pegou e ficou explicando bastante para as crianças: olha, tá vendo? Então, é esse bicho, tem que tomar cuidado. Quando vocês encontrarem algum,
tem que chamar a mamãe ou o papai, é muito perigoso, e assim por diante. E aí foi tudo explicado certinho, e no dado momento que o técnico estava tirando, né, todos aqueles vidros para colocar na caixa, um dos vidros caiu no chão, e o vidro se quebrou, e foi aquele griteiro, aquele alvoroço, mas ele estava ali, ele falou, calma gente, calma. Pegou lá a pinça grande de madeira que ele tinha, e pegou o escorpião de novo, pôs no vidrinho, as crianças todas muito assustadas, né? E aí deu tudo certo. Aí no outro dia minha cunhada quis conferir se tudo que ela tinha explicado de chamar o pai, de chamar a mãe, ou um adulto, de nunca se aproximar do escorpião, ela quis conferir se tudo estava bem gravado na cabeça das crianças. E disse assim para o mais velho, que na época tinha 4 para 5 anos: Pedro, então você lembra daquele bicho perigoso que a gente encontrou ontem aqui? Lembra, mamãe? Como que chama? Escorpião. Isso mesmo. Onde que ele costuma se esconder? Ah, debaixo de pedra, debaixo de pau, às vezes debaixo de alguma folha. Isso. Então sempre tomar cuidado, né? Bom, e se acontecer de você ver um escorpião andando assim aqui pela cozinha, o que tem que fazer mesmo? Aí ele pensou. É pegar 2 pauzinhos assim e colocar ele dentro de um vidrinho. Por quê? Porque foi o que ele viu fazer. Ainda mais teve aquele griteiro ali da mãe na hora, então ele não lembrou de tudo que a mãe falou, que era para chamar o adulto, chamar o pai ou a mãe, para nunca chegar perto. Então ele falou, mamãe, a gente pega 2 pauzinhos assim, ó, e aí põe dentro do vidrinho. E é isso que a criança grava. Então, nós precisamos considerar que o trabalho de evangelização da infância está acontecendo todo o tempo. Inclusive com crianças que nem fazem parte do nosso círculo regular de convivência. Se a gente está andando na rua, no nosso ambiente de trabalho, e a gente vê alguém que deixou cair um papel fora do lixo, e a gente vai, pega aquele papel e coloca no lixo, a criança que está perto dali está vendo o exemplo. E ela vai considerar então que aquilo é um ato a ser seguido. Então, a evangelização infantil acontece em todos os ambientes, acontece a todo momento. Como naquela abordagem clássica, né, de que a gente fala para a criança que nunca se deve mentir, que a gente precisa falar sempre a verdade. E aí a gente está falando isso para a criança, toca o telefone. E a gente fala assim para a esposa, fala que eu não estou, fala que eu não estou. Qual que é o exemplo que a criança vai gravar? Que dependendo da conveniência a gente fala assim. Uma das coisas mais importantes, né, de nós lidarmos com as crianças é porque mais cedo ou mais tarde eles vão perceber que nós adultos, sejamos pais, mães, avós, tios, conhecidos, que nós não somos os heróis e heroínas que eles vislumbram, que nós também erramos. Então uma das coisas mais importantes quando lidamos com a infância é assumir os nossos erros, nos desculparmos. Quando nos excedemos com alguma situação qualquer, nos desculparmos. E a criança então vai percebendo, poxa, quando eu for adulto, pode ser que eu também erre. Mas se eu errar, eu peço desculpas, eu me corrijo. Então essa evangelização infantil está acontecendo todo o tempo. E é um grande compromisso nosso. E para quem se dedica mais rotineiramente à infância, gostaria de lembrar de um fato importantíssimo que o Espírito André Luiz narra no livro Nosso Lar. No mundo espiritual, quem trabalha com a infância tem os seus créditos de serviço considerados em dobro. Tamanha é a importância de quem atua na infância. Porque no mundo espiritual existe a conquista de méritos a conquista, né, de benefícios conforme os méritos que a pessoa tem.
Então, quem se dedica ao trabalho, a fazer o bem ao próximo, certamente detém mais benefícios do que quem fica na ociosidade. Isso é condição básica de justiça aqui na Terra, e muito mais avançado esse conceito no mundo espiritual superior. Então, quem se aplica ao trabalho para o bem, para a coletividade, tem esses benefícios considerados. Mas quem se dedica à infância tem os benefícios contados em dobro. Tamanha importância lidarmos com isso. E particularmente neste momento que a Terra está passando, precisamos lembrar que a infância está a nos requerer uma importância extraordinariamente maior. E nós já sabemos, nós aqui comentamos, já foi comentado por outros palestrantes em várias obras espíritas, de Chico Xavier, de Valdo Franco, por diversos autores espirituais, como Bezerra de Menezes, Manuel Filomeno de Miranda. Desse último, nós temos Transição Planetária, Alvorecer da Nova Era, Tormentos da Obsessão, Sexo e Obsessão, e todos esses, Miranda nos traz em detalhes essa tratativa de que a Terra está nesse processo de transformação de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, em que o bem predominará. E isso não acontecerá com uma data, em um dia, mas com a transformação moral de todos nós aqui. Só que neste período, nestas décadas que estamos vivendo, nós então temos considerado, por essas mensagens e obras importantes, a reencarnação de centenas de milhares de espíritos altamente evoluídos que estão renascendo aqui sem compromissos de débito com a Terra, mas com o propósito de alavancar esse progresso em uma missão de amor. Agora, o fato de serem espíritos altamente evoluídos não faz com que eles estejam livres das limitações da matéria. Jesus, quando reencarnou entre nós, teve que suportar situações pertinentes, inerentes à matéria. Então, esses espíritos, que também são evoluídos, passarão pela infância e precisarão de bons exemplos. E quando eu digo bons exemplos, não me refiro a exemplos de pessoas perfeitas, porque nós todos ainda somos muito imperfeitos. Mas bons exemplos referindo a pessoas com propostas equilibradas de vida, que tenham uma orientação benfazeja para o bem, para uma sociedade mais justa, mais ética. Pessoas que, quando se equivocarem, admitam seus erros, que peçam desculpas, com licença, por favor, porque a criança vai vendo isso e é dessa maneira que ela vai compreendendo que é viver em sociedade. Então, para esses espíritos altamente evoluídos que estão reencarnando, todos nós que já estamos na fase adulta, temos um compromisso extraordinário, que é, através dos nossos atos mais simples, como até os mais complexos, transmitirmos um exemplo de proposta equilibrada, de pessoas de bem. Erramos sim, mas que procuramos corrigir nossos erros, que nos desculpamos e assim por diante. Mas também estão reencarnando centenas de milhares de espíritos altamente desequilibrados, que estavam pesando na psicosfera espiritual da Terra há séculos. E para que fossem interrompidas essas obsessões coletivas, os mentores espirituais do planeta então estão promovendo essas reencarnações compulsórias, para que esses espíritos tenham então uma oportunidade de evolução por estarem ao lado de espíritos mais evoluídos e para que deixem de causar perturbação espiritual naqueles que estão encarnados. Mas são espíritos altamente necessitados, que também estão a requerer de nós um exemplo consultivo, um exemplo de doação, de caridade, de seriedade e assim por diante. Ou seja, tanto para os espíritos altamente evoluídos, quanto para aqueles profundamente desajustados, a infância se reveste neste momento de uma importância extraordinária. Tal como já nos fora apresentado por Jesus.
quando ele estava então à beira do lago de Genezaré, e uma multidão de crianças, né, dos pequeninos quiseram ir até Jesus, e os apóstolos, com palavras rudes, né, tentaram afastá-los, e Jesus então ralhou com os apóstolos, dizendo: deixai que venham minhas criancinhas, em verdade vos digo, não entrareis no reino dos céus, se não vos assemelhardes a um desses pequeninos. Então, com essa passagem, Jesus já mostra a importância da infância em todas as fases da humanidade. E nós temos esse compromisso. Um aspecto importante para nós analisarmos é que qual é a maneira mais útil de nós lidarmos com esse propósito da evangelização no nosso lar. Seja uma criança, seja um adolescente, seja o filho que está ali, o neto, o bisneto, o coleguinha que veio visitar hoje. A maneira mais útil que nós podemos ter não é unicamente trazer a criança para uma aula de evangelização infantil. Isso é muito importante, mas a importância maior é fazer o evangelho no lar, com as crianças. Ah, mas meu filho não para quieto. Se tiver algum filho que para quieto, né, eu gostaria de conhecer, porque faz parte da infância ser irrequieto. Mas nós temos que bolar estratégias. Porque, como eu disse no início, é o momento mais favorável para corrigirmos as falhas morais daquele espírito que está ali. Se fosse algo além das nossas forças, certamente Deus não nos teria concedido aquela criança. Cada qual recebe o fardo conforme o peso que suporta. Se está muito difícil, certamente é porque nós ainda não compreendemos a melhor estratégia. Então, para uma criança de 3 a 4 anos, querer abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, ler durante 30 minutos, depois explicar para ela, é evidente que não vai funcionar. Precisamos então de estratégias pedagógicas para apresentar o Evangelho. Então, se é uma criança, tem que ser algo compatível com a idade dela. Então, nós temos uma infinidade de livros voltados para crianças, de conteúdo moral, cristão, adequado. Então, nós vamos contar historinhas. Eu lembro, na minha infância, não faz tanto tempo assim, 18 anos aproximadamente, é que minha infância se estendeu até os 20. Não, brincadeira, não vai achar que eu já passei dos 30. Eu lembro que minha mãe usava um livro que nós usamos com os nossos filhos também, que é de Chico Xavier, né? Se chama A Vida Fala, que é do espírito meio lúcido, que é bem ilustrado e tem historinhas que falam de valores cristãos, valores éticos, como a generosidade, a gentileza, a paciência. Então nós gostávamos de ver aquelas figuras, aquelas historinhas, né? E eu me lembro delas até hoje. Se já é pré-adolescente, temos livros também adequados. Na adolescência, a mesma coisa. Mas é nosso dever. Ah, mas o filho não vem. O filho não vai para a escola? Vai. Então tem que ir de evangelho. O filho não tem que comer, não tem que tomar banho todos os dias? A gente não cria estratégias para isso? Algumas vão muito bem, outras não vão tão bem. Tem dia que pode até ser muito difícil. Mas querendo ou não, eu duvido que o filho de alguém fique 3 dias sem tomar banho. Por mais difícil que seja, a gente tem que dar um jeito. E a participação no Evangelho do Lar é a mesma coisa. Eu já relatei aqui, né, mas como é o momento de comentar sobre isso, eu vou repetir. Em casa nós fizemos o Evangelho no Lar todos os dias. E quem for hoje em casa vai achar uma maravilha. Mas foi mais de 1 ano para chegar nisso. Como eu contei aqui, vejo que o pessoal se diverte, né?
E eu tinha que fazer o meu evangelho particular antes e fazer o evangelho depois. Porque era tanta dificuldade para fazer, de um cutucando o outro, chutando embaixo da mesa, puxando o cabelo, debruçar uma versão do livro. E tá tudo certo, tá brincando, tá alegrinho. Fala que quer fazer o evangelho, fecha a cara, não quer fazer, quer tomar água, quer ir no banheiro. E eu respirava e falava assim, eles podem ser mais ardilosos que eu, mas eu vou ganhar pelo cansaço. E eu começava, uma estratégia que eu ajudava muito, né? Ó, são 5 horas da tarde, 7 horas do evangelho. Quando eu chegava meia hora, olha, quando chegar aqui o ponteiro assim, vai ser hora do evangelho. E com muita má vontade foram 6 meses. Todos os dias. Mas eu pensei, olha, é meu dever, é o que eu posso fazer. Eu não sou integralmente responsável, porque um espírito com livre-arbítrio, quando chegar na fase adulta, ele pode agir conforme ele quiser. Mas eu quero ter essa tranquilidade de dizer, eu me esforcei o quanto eu pude para oferecer aquilo que eu acredito como sendo melhor. Então a gente coloca o filho na melhor escola que a gente pode. A gente coloca o filho do esporte que a gente pode proporcionar. No dia das crianças, a gente compra o presente o melhor que a gente pode. E por que com a formação moral religiosa a gente deixa no mais ou menos? É um equívoco gravíssimo. E depois nós vamos nos sentir mal com isso. Porque a gente vai pensar, puxa vida, eu sabia. Será que não poderia dar trabalho? Dá muito trabalho. O nosso evangelho com as crianças no início durava uns 15 minutos, que é o máximo que eu conseguia sem perder a paciência. Para esses 15 minutos, eu ficava meia hora antes, preparando, combinando com a Marcela e tal. Depois, invariavelmente, era um estresse, eu precisava de mais meia hora para me acalmar. Mas eu falei, eu vou batalhar com isso até o fim. O fim ainda não chegou, mas já está muito melhor. Então nós precisamos investir muito nisso. Mesmo que pareça um serviço perdido. Porque em relação à evolução espiritual, a única coisa que nós podemos fazer em relação à infância é jogar a semente. Mas nós temos que jogar todos os dias. A germinação dessa semente não depende só de nós. Ah, meu filho não é o que eu gostaria, meu filho enveredou por um caminho difícil. Bom, ele tem o livre-arbítrio dele, a gente tem nossas propostas, que podem não ser as mesmas, mas se nós investirmos o nosso melhor, pelo menos, né, isso está até no livro dos Espíritos, a gente tem paz de consciência de dizer, olha, eu me esforcei ao máximo que eu pude. É como a escola. Cada família procura proporcionar para a sua criança a melhor escola que pode. Se depois do 2º grau o filho não quer estudar, é uma opção, mas a base que a gente ofereceu. E eu, se tiver alguma família aqui, né, seja com filho, neto, sobrinho, com dificuldades, eu vou tomar a liberdade hoje de contar o meu exemplo. Eu era uma criança que fugia do evangelho no lar. Eu fugia dele. Eu inventava tudo que era desculpa para não participar. E hoje eu lembro, me doía a consciência. Me pesava. Em casa a gente fazia uma vez por semana, né? Na casa dos meus pais. Acho que não precisava todo dia, né? Na minha casa hoje tem que ser todo dia. Mas na casa dos meus pais era uma vez por semana. Tá bom. Tinha uma situação um pouco desafiadora que meu pai não participava. Então isso aí já gerava uma prerrogativa, né? Para que a gente encontrasse um argumento de não participar. E eu inventava desculpa, eu saía de casa, eu me trancava no banheiro. E eu lembro que me doía moralmente. Mas eu fugia da banheira. E da evangelização infantil, eu participei por pouco tempo. Quando eu estava
para fazer 13 anos, eu estava planejando eu sair de casa para estudar, saí e fiquei então, né? Assim eu completei 14, saí de casa e não voltei mais. E fui para um colégio interno, né, um colégio agrícola. E assim, aquela vida do mundo, né? Com todos os desregramentos típicos de uma adolescência vivenciada fora da casa dos pais. Então aí que eu não participava de mais nada. Não tinha nenhum momento de oração, né? Não tinha nenhum momento de reflexão nem nada. E assim foi. E quando eu entrei na faculdade, ficou pior, né? Porque eu já era maior de idade. E com 18 anos a gente se acha adulto. Né? Hoje que eu estou com 41, eu penso que eu fiquei adulto depois dos 35. Até uns 30 anos eu acho que a gente ainda é muito adulto. Mas então eu tinha 18 anos, né? Eu estava fora de casa há 5 anos, né? Tinha meu dinheiro, trabalhava. Mas em termos morais eu estava muito mal. Estava muito mal. E coincidiu que um sobrinho meu faleceu, eu entrei nos grandes questionamentos da vida. Qual é a razão disso tudo? O que é que eu estou fazendo aqui? Por que que o filho da minha irmã faleceu? E quanto mais em crise eu ficava, mais meus colegas diziam, Marcelo, vamos ali no bar para você sair desse estresse que você está. E eu mesmo sem gostar, aí ficava cada vez pior. Até que um dia eu acordei me sentindo muito mal, moralmente. Estava assim, me sentindo realmente extremamente fragilizado, desmotivado com a vida, com tudo. E aí sabe o que eu lembrei? Eu lembrei da sensação de paz que eu tinha na evangelização infantil. Não lembrei de nenhuma historinha, não lembrei de nenhuma professora em particular, mas me lembrei da paz que eu sentia quando eu era criança. E eu ia no centro espírita, e eu ficava ali ouvindo as historinhas que as professoras contavam. Depois a gente tomava um passe, eu me lembrei da sensação de paz. E pensei comigo, nossa, quantos anos eu não sinto aquela mesma sensação novamente. E aí comentei com um colega meu, puxa, estou com vontade de ir num centro espírita. Eu estava com 19 anos, fazia perto de 10 anos que eu não ia. E aí meu colega falou, vamos lá, tem um aqui perto. E aí quando eu cheguei na casa espírita, ouvi uma palestra, tomei um passe, aí eu lembrei assim, nossa, isso me faz bem. Isso realmente me proporciona equilíbrio, segurança. E aí que eu comecei a frequentar o espiritismo. Então, para todas as famílias que aqui tiverem, né, crianças, adolescentes com dificuldade, eu gostaria de usar o meu exemplo, né, de dificuldade que eu mesmo dava para minha mãe, do tempo que eu fiquei afastado, né, saí de casa com 14 anos incompletos, morar sozinho, e aquela sementinha, entre aspas, despretensiosa que fora lançada na minha primeira infância, foi germinar na hora que eu mais precisei. E não foi nem uma pessoa em especial, não foi uma palavra, não foi a casa em si, mas a sensação de paz que eu me lembrei quando eu precisei. Então nós temos que perseverar, temos que continuar insistindo, mesmo que pareça tudo desfavorável. Eu tive todas as opções do mundo para continuar em caminhos equivocados, mas me lembrei daquela sensação, fiquei com vontade de sentir a mesma paz, e aí eu fui buscar a casa espírita. Então isso mostra para a gente que o que é trabalhado na infância, chega num momento difícil na nossa vida, aquilo tem o seu despertamento. Eu achei até curioso que na semana passada a Rose, na palestra dela, falou algo sobre isso. Naquela criança que mais dava trabalho na evangelização infantil, que as professoras aguentavam ficar por um tempo só, depois pediam para substituir a
classe. E aí teve uma professora que falou, olha, a gente precisa fazer a nossa parte, porque é um espírito necessitado. E ela se dispôs a acolher, a conversar, e foi indo, e depois de um tempo o menino se mudou para outra cidade, perdendo o contato. E em certa ocasião, essa evangelizadora, passados muitos anos, estava sentado, né, no salão. Se não me engano, foi no Mato Grosso, né, que a moça contou. E aí chegou um moço já bem formado, muito educado, assim, muito bem apessoado, e falou para a evangelizadora, a senhora não lembra de mim? E ela disse, não, eu sou aquele um, que era expulso de todas as casas de evangelização. Eu vim aqui agradecer a senhora, que sempre acreditou em mim, me deu uma oportunidade de eu procurar me encontrar na vida, né? Hoje eu estou muito bem, conversou com ela e assim por diante. Então esses exemplos nos mostram como é importante trabalhar a infância, como todos nós estamos trabalhando a infância. E para finalizar, eu gostaria de ilustrar com uma história que talvez muitos conheçam, né? É um clássico assim, da pedagogia, que um determinado pai estava muito atarefado na sua casa para terminar um relatório do seu trabalho. Apesar de ser domingo, né, dia tradicionalmente consagrado ao descanso, o pai tinha que apresentar aquele relatório na segunda-feira, e aí ele estava ocupado, e o filho pequeno, de 4 anos, estava ao redor dele, querendo atenção, querendo brincar, e o pai dizia, filho, agora eu não posso. Mas pai, o senhor fica fora a semana inteira, hoje é domingo. Eu sei, filho, mas tem esse relatório importante. E o que é relatório? É uma lição de casa que o pai tem que fazer do serviço. Tá. Pai, mas vamos brincar? Filho, espera um pouco. Tá. Aí o pai teve uma ideia. Ele tinha recebido um brinde da empresa, que era uma folha grande assim, né, um mapa mundi. E aí ele falou, filho, eu vou inventar um quebra-cabeça então. Como que é, pai? Ah, papai vai rasgar esse mapa mundi aqui em pedaços, né, de um tamanho regular, e depois você vai tentar montar esse mapa mundi. E aí, quando você terminar, a gente brinca. E o pai pensou, bom, quando ele conseguir montar esse mapa mundi, ele não conhece ainda a geografia, né? Tem os vários oceanos, tem os vários continentes, é tudo meio parecido, né? Estava ali os oceanos em azul e a terra era em verde. E ele rasgou de um jeito bem estratégico ali nos pedaços, né? Para que desse aí pelo menos uns 40, 60 minutos a fim de que ele concluísse o relatório. Então ele rasgou com cuidado, embaralhou um pouquinho e falou, filho, agora vai lá para a sala, deixa o pai aqui no escritório, e quando você terminar, eu prometo que a gente brinca, tá bom? Aí o filho falou, tá bom. Aí o filho pegou, foi. Não deu 5 minutos, ele voltou. Pai, montei, ó. Estava assim em cima de um tabuleiro de xadrez, né, para ficar bem apoiado. Aí ele parou, isso não é possível. E quando ele viu assim, realmente estava correto. E ele falou, mas filho, você ainda não tem geografia, não sabe o que é a América, o que é a Ásia, o que é a Oceania, o que é a África, não conhece os oceanos, é tudo da mesma cor quase, né? Ou verde ou azul. Como é que você conseguiu isso? Ah, pai, na verdade, eu não entendo nada disso aí não. Aí, ele tinha colocado o condurex para ficar fixo, né? Ele virou o verso. Quando eu virei as peças ao contrário, pai, tinha esse menino bem grandão aqui. Aí eu montei o menino. Eu montei o menino, virei e fiquei certo. E aí o pai olhou, largou o relatório e foi brincar. E o pai ficou pensando assim, olha, a verdade é essa. Se a gente conserta uma criança, a gente conserta o mundo. Porque é muito difícil falar que a gente vai resolver todos os problemas do mundo. Mas se a gente resolver, ou se empenhar a resolver os desafios dessa criança que está do nosso lado, é tudo que a gente pode fazer para o mundo melhor que a gente quer. Muito obrigado pela atenção.